Bom, o Estado interfere, é o momento da criação da CLT, é o momento, na verdade, da criação do FGTS, então é um momento, na verdade, bastante intervencionista dentro do Estado. Agora, eu só queria falar que, na verdade, eu não estudo esse tema atualmente, isso foi meu tema de dissertação, e no doutorado eu dei um salto radical com relação à temática, porque eu já não trabalho há muito tempo com isso. Eu estava vendo aqui na universidade, você defendeu agora em 2000, não é? Em 2000, aí você diz assim, o descobrimento dos outros povos indígenas do sertão nordestino no período colonial. Né? Quer dizer, então você passa a trabalhar a questão dos povos indígenas a partir de 96. Exatamente, quando eu entro no doutorado. E aí, por que essa expressão, outros povos indígenas do sertão nordestino? É porque é o seguinte, é uma brincadeira até com a comemoração dos 500 anos do descobrimento. Então, como a tese foi defendida em 2000 e estava comemorando isso, então, na verdade, era o descobrimento do outro. É um processo que, na verdade, é muito discutido dentro da antropologia e a gente, na verdade, fala muito nisso com relação ao índio, à alteridade, uma discussão sobre a alteridade. Mas os outros, nesse caso, o descobrimento dos outros, é porque eram aqueles povos indígenas que, mesmo com a produção que existe sobre os índios no Brasil, eles acabavam sendo esquecidos porque estavam mais distantes, porque não havia muitas fontes, então eram os outros índios que não o índio tupinambá, o índio genérico. Então, quem é esses outros que o senhor descobriu? Quem eram eles? São muitos nomes, muitas vezes. Sei lá, 4 ou 5 aí. Tem muitos, pega Panati, Corema, Janduí, Canindé, Jaicó. E esse pessoal morava onde? Não sei, isso são povos do sertão nordestino como um todo. Né? A gente tem, na verdade, inclusive porque quando a gente trabalha com história indígena, as fronteiras atuais, elas não significam muita coisa, já que eles tinham uma ideia de territorialidade bastante diferente. Inclusive porque a ideia de território nordeste a ideia era nova, né? Também, claro. É um recorte didático. No século XIX, o Nordeste não existia só o Norte, né? Então esses povos, quando o senhor discute a descoberta desses novos povos, o senhor tem uma tese é algo que o senhor quer provar. O que é que o senhor quis provar nessa sua tese sobre esses outros povos indígenas desconhecidos? Bom, o que eu quis provar é que eles eram... a minha tese, na verdade, é que houve, ao longo do tempo, um encobrimento da diversidade étnica que esses povos que existia nessa região que eu trabalho, que é especificamente o sertão, e que essa diversidade étnica foi encoberta como uma estratégia política de dominação, porque ela facilitava, de fato, a escravização, porque ao índio perder a identidade, ser desenraizado, ele era mais facilmente controlado. Então, eu tentei mostrar que, paulatinamente, inclusive num momento chave da política indigenista no período colonial, que é o período pombalino, onde há a proibição do uso das línguas indígenas, há a obrigatoriedade do uso de roupa, vamos dizer, a proibição de que os índios morem em casas coletivas. Então, tudo isso faz com que eles vão perdendo sua identidade cultural e, consequentemente, eles vão se diluindo na população e, principalmente, sentindo vergonha de serem índios. Quer dizer, então, a palavra índio esconde uma quantidade enorme de povos, como Junduí, que a gente pensa que é nome só de uma pessoa, é nome de um grupo indígena da nação, não é? Isso é muito comum. Às vezes, o nome de um líder passa a ser o nome de um grupo, como também, muitas vezes, o nome de uma região passa a ser o nome de um grupo, como, por exemplo, o caso dos Pimenteira, no Piauí, que é um nome que é dado a um grupo que, agora pelas pesquisas, parece que é uma fusão de vários grupos, e que, como eles moravam no sertão das Pimenteiras, o grupo passou a ser chamado de Pimenteiras.